Olá pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula de ciências? Nós vamos continuar hoje falando sobre alimentação saudável e a importância dos nutrientes no nosso organismo. Então, vou pedir que você, por favor, abra o seu livro de ciências na página número 72 para que nós possamos continuar o nosso assunto, tá bom? Eu vou fazer a leitura, vocês vão me acompanhar e durante esse processo eu vou fazer alguns comentários, tá bom? Se você quiser, você pode ir colocando algumas questões, fazendo algumas perguntas que vocês talvez tenham interesse de que elas sejam respondidas depois. Quando nós voltarmos para a escola, depois do isolamento social, nós poderemos trabalhar isso novamente e tirar essas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá? Página número 72, ali naquele pedacinho que tá falando assim, olha, aprendendo mais, tá? Então, vamos lá. Os sais minerais e as vitaminas são essenciais para o funcionamento do corpo e para a manutenção da saúde. Existem vários tipos de sais minerais e vitaminas e cada um deles possui uma função no corpo. Para obter esses nutrientes na quantidade correta, é importante comer alimentos naturais, como frutas, verduras, legumes, ovos, leites, carnes, arroz e feijão. O que ele quer dizer com alimentos naturais aqui? Alimentos que não foram processados, que não passaram pela indústria, tá? Tia, mas o feijão vem dentro do saco, o arroz também. Então, a gente não pode comer? Não, esses você pode. É porque eles foram embalados de uma maneira diferente, mas eles não foram processados. Quer ver, por exemplo, comer uma banana chips. Come a banana, não a banana chips, tá? Então, essa que é a ideia, tá bom? Comer os alimentos in natura, do jeito que eles estão na natureza, o máximo que você puder, tá? Então, continuando. Se uma pessoa não tem a quantidade necessária de vitaminas e sais minerais no corpo, ela pode ficar doente, com certeza. Por quê? Porque o seu corpo não vai estar funcionando direitinho do jeito que Deus planejou, tá? Página número 73. Nós vamos fazer assim, nós vamos ler e eu vou fazer alguns comentários, tá bom? Então, olha só, conheça a seguir outros exemplos desses nutrientes e suas funções. Então, olha só, o sódio. Onde que eles são encontrados? Principalmente no sal de cozinha, mas não é só no sal de cozinha que a gente encontra. Qual a importância dele? Ele participa na regulação da quantidade de água do nosso corpo. Isso é importante porque às vezes a gente se sente um pouco inchado. Por quê? Porque o corpo está retendo água. O que será que nós comemos que pode fazer com que haja uma retenção de líquido no corpo ao invés de nós irmos ao banheiro e fazermos xixi? Então, olha só, alguns alimentos que são extremamente ricos em sódio, ou seja, sal. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado na quantidade desses alimentos que nós ingerimos. Ah, então não pode comer? Não. Lembra da nossa aula que eu falei que é importante nós escolhermos alimentos saudáveis, mas isso não quer dizer que a gente não possa comer uma besteirinha de vez em quando, tá bom? Então, fique atento a isso aqui, olha. Então, alimentos que a gente até faz uso até com uma certa frequência, que precisam ser diminuídos, olha lá. Miojos, qualquer tipo de miojo, lasanha congelada, temperos prontos, shoyu, nuggets, refrigerantes, salgadinhos, bolachas recheadas. Esses são exemplos que parece que não, mas estão cheios de sal. Então, é importante que quando nós formos consumir esse tipo de alimentos, nós sejamos bastante criteriosos, tomemos bastante cuidado para não exagerar na dose, tá bom? O potássio, olha lá, um exemplo é a banana. Banana extremamente deliciosa e importante para o nosso organismo. O potássio participa na regulação da quantidade de água no corpo
e na atividade dos músculos. A banana é extremamente importante para quem gosta de praticar esportes. Ela alivia as dores, evita câimbras e dores de cabeça. Ela é importante também para o funcionamento dos rins, que são 2 órgãos que nós temos aqui atrás, nas nossas costas, e eles filtram o nosso sangue. Eu estava lendo, estudando para essa aula, entre 120 e 150 litros de sangue por dia. Então, esse é um órgão que tem que ser bem cuidado, né? E essas impurezas, elas são eliminadas através da urina, tá? O fósforo, ele é encontrado em leites, ovos e carnes. Assim como o cálcio faz parte da estrutura dos ossos e dos dentes. E ele também é importante, então, para que nós tenhamos essas estruturas bem saudáveis, né? São os ossos que nos mantêm em pé, então nós precisamos cuidar deles, não é verdade? O iodo, ele é encontrado em peixes, frutos do mar e no sal de cozinha. Normalmente o sal de cozinha aqui no Brasil, ele é iodado. O que isso significa? Que eles acrescentam o iodo no sal de cozinha. Por quê? Porque o sal é uma coisa que a gente usa todos os dias. E o iodo, ele é extremamente importante para o funcionamento do nosso corpo. Por quê? Porque ele trabalha diretamente numa glândula que chama tireoide. Ela fica mais ou menos aqui nessa região do nosso pescoço, tá? E ela libera alguns hormônios que são extremamente importantes. Então, se a tireoide não funciona direito, nós teremos problemas no nosso sistema todo, tá? E pouco iodo pode levar a uma condição que chama bócio, né? Que é o aumento dessa glândula tireoide. Ela pode ficar grandona mesmo, tá? E isso vai causar problemas de funcionamento no corpo. E o excesso do iodo, ele pode levar a uma intoxicação. O bócio acontece quando há falta de iodo. Por isso é que aqui no Brasil, o sal que a gente compra chama sal iodado. Se você for lá na cozinha da sua casa agora e procurar o pacote de sal que a mamãe comprou, você vai lá ver sal iodado. Tá? Por quê? Porque ele é extremamente importante para a glândula tireoide. Então, essa foi uma maneira que as pessoas encontraram para que a população tivesse acesso ao iodo. Interessante, né? Super inteligente essa ideia. E igual a do flúor, que é na água, né? Para evitar a cárie. Todo mundo tem que beber água todos os dias, então a água é fluoretada. Então significa que nós recebemos, quando bebemos a água, a quantidade de flúor necessária para evitar cáries, além de escovar dente, é claro, né, gente? Então vamos lá, continuando. Página número 74. Olha lá. Vitamina E. Ela é encontrada nos ovos, no leite e no brócolis. Ela é importante na formação das células do sangue. Olha só que legal. Elas são importantes para prevenir riscos de doenças do coração e envelhecimento das células do cérebro, que podem levar a doenças degenerativas como a doença de Alzheimer, por exemplo. E ela previne câncer também. Então, uma vitamina super importante para o nosso corpo, né? Não podemos deixar de comer. Vitamina K, ela é encontrada no fígado, no repolho e na couve. Esses são exemplos, tá, gente? Eles são encontrados em outros alimentos também, mas esses são os que contêm uma quantidade maior do que a gente está falando. Então, ela é importante na coagulação do sangue após o sangramento e a saúde dos ossos. Coagulação do sangue. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente corta, começa a sair sangue. A coagulação é quando ele para de sangrar. Então, se você tem vitamina K suficiente, essa coagulação vai acontecer rapidamente, tá? Vitaminas do complexo B estão no arroz integral, carnes, feijões, soja, grão de bico, lentilha. Então, olha só, elas são importantes para o sistema nervoso, para o crescimento e combater o envelhecimento das células. Super importantes, tá? E por último, vamos falar sobre as vitaminas do complexo B e a vitamina C.
Ela melhora o sistema imunológico. O que que isso quer dizer? A nossa capacidade de combater as doenças que podem vir a nos afetar através de vírus ou de bactérias. Isso permite que tenha um aumento, o consumo, né, das vitaminas do complexo B e da vitamina C. Ela permite o aumento da produção de glóbulos brancos, que são o nosso exército, que vão então combater esses micro-organismos, ou bactérias, ou vírus. Então, são esses alimentos que vão deixar o nosso organismo super habilitado para combater essas doenças, tá? É importante também na manutenção de ossos e dentes, né? Então, olha só, onde que nós encontramos a vitamina C? Na cerola, no limão, na laranja, na goiaba, no espinafre. Então, vocês estão vendo como esses alimentos são tão importantes para o nosso organismo? Deus, quando criou todas as coisas, ele foi de uma sabedoria tão grande que ele permite que na própria natureza nós encontremos todo o arsenal de alimentos necessários para que o nosso organismo funcione bem. Deus é demais, né? E aí eu queria pedir para vocês que vocês olhassem na página número 75, no sinalzinho ali da fonte do QR Code, dá uma olhadinha ali. Vai falar sobre também a importância desses nutrientes no nosso corpo, quais são os alimentos que a gente deve ingerir, tudo. Então, dá uma olhadinha lá, acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? E para a próxima aula, nós vamos fazer a correção das páginas 75 até a página número 77, exercício 4, letra B. Então, eu te encontro na próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus, fiquem dentro de casa e obedeçam ao papai e à mamãe. Beijo para vocês. Tchau!